Olá, RN! Nessa aula a gente vai aprender sobre a interpretação do ABG, que é a gasometria arterial. Para que a gente consiga interpretar uma gasometria arterial, a gente precisa entender qual a real função dos 4 elementos principais de interpretação, que é o pH, o bicarbonato, o PaO2 e o PaCO2. Então vamos entender primeiro sobre o pH. O pH ele é uma concentração de íons de H+ em uma solução. O pH é baseado na concentração de íons de H+ em uma solução. Então, no corpo humano, o pH sanguíneo ele é mantido dentro de uma faixa estreita para garantir o funcionamento adequado das células. Então, a gente tem acidose quando existe um excesso de H+, e a gente tem uma alcalose quando existe uma diminuição de H+. Então, o H+ representa para a gente um íon ácido. Então, quando o paciente ele entra num estado de acidose, a gente vai ter um paciente com depressão do sistema nervoso central. Então, a gente vai ter um paciente com alteração do nível de consciência, letargia, confusão e, em casos graves, até o coma. Em casos de alcalose, a gente vai ter um efeito excitatório do sistema nervoso central. Então, esse paciente ele vai estar com irritabilidade, com espasmos, agitação, espasmos musculares no geral, e convulsões, que são as seizures. Então, entender basicamente o que a acidose e a alcalose, de modo geral, já causa no paciente, já é de grande importância para a gente dar seguimento na aula. Agora, falando do bicarbonato, que é o HCO3, ele é uma medida de concentração do bicarbonato no plasma sanguíneo. Então, o bicarbonato ele é um indicador importante do funcionamento do sistema metabólico. Quando o bicarbonato está baixo, ele indica um meio ácido, e quando o bicarbonato está alto, ele indica um meio básico. Então, quanto mais bicarbonato, mais básico aquele meio está. O PaCO2 é a pressão parcial de gás carbônico. Então, isso significa que a concentração de CO2 está inteiramente ligada à eficácia do sistema respiratório. O CO2, então, ele é um indicador importante para determinar qualquer distúrbio respiratório. Quando a gente tem uma elevação dos níveis de PaCO2, a gente tem um paciente que está provavelmente apresentando uma acidez. E quando a gente pensa em excesso de CO2, a gente pensa que o paciente está retendo CO2. Então, está hipoventilando. Então, pacientes com altos níveis de CO2 retido, ele vai apresentar normalmente sintomas de hipoventilação, causando desse modo a acidose. Agora, pacientes que têm uma diminuição no PaCO2 são pacientes que estão provavelmente eliminando demais o CO2 através de uma hiperventilação, de uma frequência respiratória muito elevada. Esse paciente provavelmente está evoluindo por uma alcalose. Já a PaO2 é a pressão parcial de oxigênio. Então, a função da PaO2 é mostrar para a gente a quantidade de oxigênio que o paciente está contendo no plasma sanguíneo. Então, também é um indicador importante da função respiratória e da eficácia dos pulmões, porque mostra para a gente que está havendo uma troca gasosa eficiente ali nos alvéolos. Então, o PaO2 ajuda a determinar se o paciente está com uma oxigenação adequada nos tecidos ou não. Então, o PaO2 normalmente reflete para a gente a eficácia na oxigenação. Então, se o paciente apresentar desequilíbrios relacionados ao que a gente viu anteriormente, como pH, PaCO2 e bicarbonato, esse paciente ele vai ter um reflexo na sua PaO2. Então, a PaO2 é o nosso resultado, é aquilo que a gente almeja alcançar, é uma PaO2 de 80 a 100, porque isso mostra para a gente que de 80 a 100 milímetros de mercúrio de oxigênio no plasma sanguíneo garante ao paciente uma oxigenação tecidual e sistêmica satisfatória. Então, o PaO2 ele precisa estar dentro desse therapeutic range, ele precisa estar nessa faixa. Quando a fração de oxigênio ela está menor do que 50, isso mostra para a gente que a oxigenação tecidual e orgânica desse paciente ela está deficitária. Então, o paciente ele tem uma acute respiratory failure. Então, normalmente o Uniclex gosta de associar essa insuficiência respiratória aguda com a diminuição do PaO2. Então, quando vocês verem o cenário e realizarem o julgamento clínico, normalmente uma PaO2 abaixo de 60 ou 50 reflete para a gente um acute respiratory failure. Então, agora a gente vai resumir a função
aqui desses principais órgãos responsáveis pelo sistema de tamponamento e depois a gente vai entrar, de fato, na interpretação do ABG. Então, a função aqui do pulmão é expirar CO2. Então, quando existe um aumento do CO2, significa que o paciente provavelmente ele está acumulando CO2 no pulmão. Então, se ele está acumulando CO2 é porque ele está respirando devagar para evitar colocar muito CO2 para fora. Então, ele faz uma hipoventilação. E quando o paciente ele tem uma diminuição do CO2 é porque ele está respirando demais e colocando muito CO2 para fora. E a gente tem aqui dois órgãos importantes que são os rins e o intestino. Eles são importantes para essa regulação metabólica. O rim ele está muito mais envolvido nesse equilíbrio, mas o intestino ele também é responsável por eliminar H+ e bicarbonato. Então, quando a gente pensa numa compensação respiratória, a gente vai pensar em pulmão, e quando a gente pensa em metabólico, a gente pensa majoritariamente no rim, mas a gente também pode pensar no intestino, porque ele também é importante. Então, agora a gente vai aprender sobre a leitura do ABG. Então, agora que a gente entendeu toda a função do pH, do PaCO2, do HCO3 e a função que os pulmões e os rins têm em todo o equilíbrio metabólico e respiratório, a gente tem condições de evoluir para a interpretação do ABG. Então, isso aqui é uma forma da gente memorizar. Então, de fato, é importante vocês gravarem esses números, para que durante a prova, se cair uma questão de interpretação de gasometria arterial, você consiga colocar ali no papel e lembrar os valores certinhos. Então, de fato, isso aqui é importante. E a forma com que ela está estruturada aqui também é uma forma didática de ajudar vocês a memorizarem. Então, quando vocês forem colocar no papel, sempre coloquem nessa ordem: pH, PaCO2 e depois HCO3. pH, já sabemos o que é. PaCO2 está se referindo à parte respiratória, então é por isso que tem um pulmão. E o HCO3 está referindo-se à parte metabólica, por isso que tem o rim aqui. E aí a gente vai colocar uma linha, onde isso vai representar o mínimo e o máximo de cada um deles. Então, o mínimo do pH é de 7,35 e o máximo 7,45. Isso aqui é a base, a faixa terapêutica, o que é normal. Entre esses valores, o pH está normal. Porém, quando o pH está abaixo de 7,35, isso representa para a gente um meio ácido. Então, A de ácido. E quando ele está elevado, acima de 7,45, o meio básico, B de básico. O PaCO2, o valor normal varia de 35 a 45. Uma forma de memorizar é imaginar que aqui no pH o 7 a gente riscou, o 7 caiu, e a gente desceu com 35 para cá e com 45 para cá. Então, é só uma forma de ajudar a memorizar. E aqui, se a gente tem AB, aqui embaixo a gente vai inverter para BA, porque um PaCO2 abaixo de 35, ele é básico, e um excesso de CO2, ele é ácido. Então, fica AB, BA. E aqui embaixo a gente vem para o bicarbonato, que é 22, o valor normal é de 22 a 26. Uma forma, talvez, de ajudar vocês a memorizarem é que 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Então, esse é o valor normal de bicarbonato. Lembrando que um bicarbonato abaixo de 22 significa que tem pouca base, então está ácido. E um bicarbonato acima de 26 tem muita base, então ele está básico. Então, ficaria AB, BA, AB. Então, esse quadro aqui é fundamental que vocês memorizem para conseguir resolver as questões de ABG. Então, mantendo a mesma ordem que a gente avaliou naquele quadrinho, a gente vai agora interpretar o ABG seguindo uma ordem específica. Então, sempre vamos começar a interpretação do ABG avaliando o pH, para que a gente consiga determinar logo de cara se a gente tem uma acidose ou uma alcalose. Então, a gente vai avaliar se a gente tiver um pH menor do que 35, a gente tem uma acidose. Se a gente tiver um pH acima de 7,45, a gente tem uma alcalose. Então, o primeiro passo foi realizado na interpretação. O segundo passo é a gente avaliar o PaCO2, que é a função respiratória. Se a gente tiver um PaCO2 maior que 45, a gente tem uma acidose, um excesso de CO2. E se a gente tiver um PaCO2 menor do que 35, a gente tem uma alcalose, pouco CO2 é básico. O terceiro passo da avaliação é avaliar o bicarbonato, que é a função
metabólica. Então, quando a gente tem um bicarbonato menor do que 22, a gente tem um estado ácido, e um bicarbonato acima de 26, a gente tem um estado alcalótico. Então, dessa forma, a gente consegue interpretar o ABD. Então, com base nesses achados, vamos agora interpretar quando a gente vai ter uma acidose respiratória, uma acidose metabólica e assim por diante. Quando a gente tem uma acidose respiratória, acidose a gente já reflete logo a um pH baixo. E se é respiratório, o problema está sendo aonde? No pulmão. Então, se é uma acidose, o pulmão ele precisa estar com excesso de CO2, porque ele está ácido, como a gente está vendo aqui. Então, a gente tem uma alteração de pH para baixo e a gente tem um paCO2 alterado. Normalmente, por ser uma acidose respiratória, esse paCO2 ele vai estar alterado para mais. E aí a gente viu que a acidose deixa o paciente no estado de letargia, sonolência, ele pode até entrar no estado de torpor e coma. Então é por isso que tem aqui essa idosinha deitada, cansada, sonolenta e confusa, para que vocês consigam associar. Já aqui na alcalose respiratória, o nome já começa com alcalose. E a alcalose significa que a gente está no meio básico, então o pH vai estar alto. Então a gente tem um pH alto, e se o problema está sendo respiratório, o problema está sendo no pulmão. Para ele estar básico, significa que eu tenho pouca acidez, então pouco CO2. Se eu tenho pouco CO2, significa que esse paCO2 vai estar alterado normalmente para baixo. Então, eu tenho um paciente que normalmente vai estar com hiperventilação, aqueles pacientes com ataque de pânico, ataque de asma. Então, o paciente respira muito rápido, está colocando muito CO2 para fora, que é ácido, então ele está ficando alcalótico. Então, a gente tem aqui uma alcalose respiratória. Aqui na acidose metabólica, como o nome já diz, acidose, eu tenho um pH, então, baixo. E se o nome é metabólico, o meu problema está sendo ali no intestino ou no rim. Então, se eu tenho uma acidose, significa que eu tenho um bicarbonato alterado. Se o bicarbonato ele é básico, para ele ser uma acidose metabólica, o bicarbonato normalmente vai tender para baixo. Quanto menos base, mais ácido o paciente fica. Então, aqui, por exemplo, o paciente está no estado de diarreia. Quando o paciente tem diarreia, ele elimina base nas fezes. Então, se ele tem muita base sendo eliminada, ele fica com a base no corpo baixa. Isso faz com que ele fique acidótico. Então, a acidose metabólica está relacionada a pacientes que têm um estado de diarreia crônica, por exemplo. Já na alcalose metabólica, o nome alcalose reflete um efeito básico, então o pH está elevado. Metabólico, eu sei que é algo relacionado ao trato gastrointestinal ou aos rins. Então, nesse caso aqui, o paciente vai ter um bicarbonato elevado. Se ele está alcalótico, ele tem muito bicarbonato, significa que ele está provavelmente eliminando ácido. Então, nesse caso aqui, os pacientes que vomitam demais ou usam sonda nasogástrica de sucção, eles colocam muito ácido clorídrico para fora, que é ácido. Então, faz com que o corpo dele fique básico, alcalótico. Então, aqui a gente tem uma alcalose metabólica.